Smart Tubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês decisões de setembro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aqui temos decisões basicamente que tocam questões de relação de família e patrimoniais. E eu espero que vocês estejam gostando desse formato que eu trago as decisões de maneira separada de acordo com os tribunais, e eu trouxe decisões do último mês. Desculpa que eu estou aqui, né? Vocês vão falar, nossa, mas a gente está no final de outubro, você vê que as decisões de setembro, é que eu atrasei um pouco para compilar esse material, mas eu espero que seja tempo, porque é um conteúdo que eu acredito que é contemporâneo, é atual, apesar de fazer um mês que foi feito esse julgamento, mas essas questões se aplicam às relações sociais. E aqui envolve a questão de uma ex-amante que pediu indenização, um homem com quem ela mantinha um relacionamento extraconjugal, com base em estelionato sentimental. O que é um estelionato sentimental? Ah, você tem um relacionamento com uma pessoa, confiando que você vai constituir uma família, que você tem um companheiro, que você tem um vínculo afetivo de companheirismo e, na verdade, essa outra pessoa só tem interesse de manter relações com você, mas não tem interesse nenhum em assumi-lo ou assumi-la de maneira efetiva. E veja, pessoal, aqui no caso foi uma mulher acusando um homem, mas cuidado que nada impede que ocorra o contrário. Então, fiquem atentos com isso também. Mas no caso aqui, o tribunal reconheceu que não houve nenhum estelionato sentimental, nenhum estelionato afetivo, na medida em que a mulher amante desse homem casado, primeiro, sabia que existia esse outro relacionamento, ela não provou que não sabia, na verdade, não houve prova que ela não sabia que ele era um homem casado, e também ela teve relações consentidas com esse homem, que inclusive custeava algumas despesas dessa mulher. Então, no caso da amante. E obviamente quando a esposa descobriu que o marido a traía, o marido desfez o romance com a amante. E a amante veio pedir indenização com base nisso, né? Porque obviamente ela deixou de ter auxílio financeiro, os custeios que esse homem fornecia a ela. Então, só que no caso o tribunal não amparou esse pleito. E nós temos já situações decididas que consideram que a amante, ela não tem direito a dividir patrimônio com o outro cônjuge. Vejam que no caso aqui com o homem que é casado com outra mulher, porque os relacionamentos são monogâmicos. Eu fiz um short sobre esse assunto, inclusive, tá aqui no canal, né? Vocês vão encontrar. Então, não houve estelionato sentimental nesse caso. Portanto, não cabe indenização por dano moral. Outra situação, pessoal, envolveu o caso ainda de família, né? Essa questão, um pai que foi condenado também a pagar indenização para a filhinha por abandono afetivo. Ficou demonstrado que não havia um contato desse pai com essa criança. Ele alegava que não tinha uma boa convivência com a mãe da criança, enfim. Só que isso não é justificativa para você abandonar os cuidados de pai para com a sua filha. E no caso aqui é uma menor de idade, e isso provocou danos psicológicos na criança. Então, vejam que o abandono afetivo não tem uma justificativa para você dizer que não tem uma boa convivência com a mãe da criança vai gerar uma justificativa para você ser negligente no cuidado com seus filhos, né? Então, bem claro isso. E vale também da mãe em relação ao filho. Então, nem a mãe, nem o pai podem justificar que deixaram de dar atenção devida aos filhos por conta de não ter um relacionamento adequado com o outro cônjuge. Então, cuidado com essa argumentação, porque essa argumentação não cola. Porque o próprio filho vai mostrar que não está tendo uma convivência adequada, que não está tendo uma harmonia no relacionamento. Vai mostrar que não tem um vínculo. Tanto é que vai passar por uma análise
do psicólogo, da psicóloga do próprio Poder Judiciário, do juízo, no estudo social, psicossocial, que vai indicar essa situação. Então, o abandono afetivo é sim passível de condenação em pagamento de dano moral. Temos agora uma outra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, no caso, ao pagamento de uma indenização por dano moral a um casal em função de eles terem que fazer o procedimento de trabalho de parto no carro do marido da mulher. Então, isso é um caso de falta da administração pública cumprir com a sua obrigação de gestão responsável dos recursos públicos e no fornecimento de saúde pública adequada e eficaz a pacientes. Nessas circunstâncias, o Estado de São Paulo foi condenado, no caso aqui pela Fazenda Pública, né, porque a Fazenda é o setor de finanças do Estado, assim como no governo federal tem a Fazenda Federal e tem as fazendas municipais. No caso aqui é estadual, porque no caso aqui é responsável pela gestão local do atendimento hospitalar. Então, fiquem atentos, porque se houver algum tipo de falha no atendimento de saúde, vocês podem buscar orientação para receber indenização do ente público. E veja, não é um mero aborrecimento, você não ser atendida no momento do parto é uma situação muito angustiante, de medo, de receio de perder o bebê, de morrer, enfim. Então não é um mero aborrecimento. Então cabe pagamento de indenização. Agora nós temos duas situações aqui envolvendo empresas. Uma questão de cláusula arbitral. Pessoal, às vezes você tem um contrato, está especificado lá. Se der algum problema, algum conflito relacionado a um direito vinculado a esse contrato, não vai ser julgado pelo Poder Judiciário, e sim por uma Câmara Arbitral. Então vai eleger-se arbitragem, ou seja, vai ter um mediador que vai funcionar como um árbitro e vai fazer o procedimento de arbitragem, que vai ter uma decisão que vai ter o mesmo valor de uma decisão judicial. Ocorre que, nesse caso, o contrato entre as partes tinha um teto de R$100 mil para submeter o conflito à arbitragem. Então, como o valor superou os R$100 mil, o próprio árbitro disse que não poderia dar nenhuma decisão no caso, que teria que ir para o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário considerou-se válida essa determinação. Então não teve como invalidar a cláusula arbitral, porque a cláusula arbitral ela chega a ser, inclusive, autônoma até enquanto ao próprio contrato. É muito difícil você provar um vício suficiente de vontade para invalidar essa cláusula arbitral. Às vezes você pode até ter nula alguma cláusula no contrato, mas não na cláusula arbitral. Enfim, uma questão técnica, tá, pessoal? Estou colocando aqui para vocês. Então, nesse caso, quem vai ser competente para julgar o conflito que veio desse contrato, cujo valor é de mais de R$100 mil, vai ser o Poder Judiciário e não um árbitro, no caso, uma Câmara Arbitral. E para finalizar, nós temos uma questão envolvendo livros contábeis. Pessoal, toda empresa tem que ter o seu livro contábil. Registra toda a sua contabilidade ali, são chamados, você pode às vezes entender como livros empresariais, enfim, mas é a escrituração contábil. A escrituração contábil ela é muito séria para a empresa, porque tem ali todas as atividades da empresa, o patrimônio todo financeiro da empresa fica registrado ali. Então é importante para efeitos civis, fiscais, empresariais, enfim. Houve a apresentação, lançamento de dívidas, no caso despesas da empresa, que não estavam acompanhadas do respectivo recibo, nota, enfim, não tinha um documento que justificasse o lançamento daquela despesa. Ou seja, eu fui lá e comprei 10 pacotes de folha sulfite, R$100, então é uma despesa para a empresa de R$100.
Cadê a nota? Cadê a comprovação do lançamento dessa despesa? Ah, joguei fora, ou não tem, ou não peguei. Você não vai poder exigir que a empresa pague por essa despesa, porque veja, é a empresa que paga. Óbvio que os sócios compõem o patrimônio, mas aí você está lançando uma despesa para a empresa pagar que pode vir a onerar, inclusive, o capital da empresa, mas enfim. Cadê o recibo? Tem que ter o recibo. Não basta você ir lá e escrever que teve essa despesa para a empresa. Inclusive, qualquer sócio, mesmo que, vamos supor, sócio dos 10%, não precisa necessariamente pegar o dinheiro por lá, mas ele pode ir lá e contestar. Falar, olha, mas você fez essa despesa, cadê o comprovante dessa despesa? Porque você tem que fiscalizar as atividades da própria empresa. Você também representa a empresa. Então, você tem que ser a empresa para falar, olha, você sócio, membro da empresa, não pode onerar a empresa dessa forma. Então, você tem que prestar contas. Então, não basta você lançar no livro, você tem que ter um outro documento que comprove essa despesa. Fiquem atentos com isso. Que você não tem, mas você conhece alguém que tem, então você encaminha já esse vídeo para a pessoa, fala, olha aqui, ó, você estava falando que estava com problema na sua empresa de despesa, de escrituração contábil, fiscal, olha aqui, ó, assiste aí e vê o que você acha disso. Né? É bem importante, pessoal, porque assim vocês divulgam o conhecimento, ajudam as pessoas a terem uma melhor compreensão de como funcionam as regras, né? E de que os tribunais não se resumem a ficar resolvendo questão de conflito político, mas sim de conflitos que acontecem na sociedade. E a maioria deles, na verdade, não são de natureza política, né? Embora se dê muito ibope para isso, tem muita coisa da nossa vida, do nosso dia a dia, e eu quero focar no nosso dia a dia enquanto cidadãos. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem. E se tiverem dúvidas também, eu gosto muito quando alguém, às vezes, alguma pergunta, uma dúvida, me dá uma ideia para fazer um vídeo sobre esse assunto. Então, você individualmente consegue trazer uma grande contribuição com a coletividade. Agradeço e vejo vocês na próxima.